Entrevista da semana com um protagonista diferente do habitual. Desta vez vamos falar de natação e o nosso convidado de hoje chama-se Tomás Freitas. Nadador, campeão, recordista, treinador, seccionista, um pouco de tudo de alguém que tem nesta modalidade a sua grande paixão. Tomás, como é que alguém se apaixona pela natação? Então, acho que como qualquer modalidade, trata-se de um processo evolutivo, não é de um momento para o outro. Surgiu muito em função daquilo que eram as necessidades. O meu irmão era asmático e acabou por ter que ir para a natação e eu fui por arrasto. Na altura o Nacional tinha uma parceria com a escola e acabei por ir também nessa parceria. Depois acabei por ganhar o gosto e acho que, como em tudo, quando a pessoa sente algum jeitinho para a causa, acaba por dar, é muito mais fácil dar continuidade a este processo. E assim fui ficando, fui tendo alguns resultados e acho que naturalmente o gosto foi-se mantendo e evoluindo. Com quantos anos é que começaste a praticar? Comecei com 4 anos. 4 anos? 4 anos. Muitas crianças ainda nem sabem nadar e tu já... Sim, muitas. Verdade. E qual foi a principal dificuldade para começares na modalidade? Eu, sinceramente, não tenho a noção do que era eu com 4 anos e as necessidades que tinha, as preocupações que tinha. Eu acho que a grande dificuldade é para qualquer pai conseguir conciliar, como ainda se vê hoje em dia, conseguir conciliar todo o seu dia-a-dia e conseguir encaixar tempo para fazer tudo. E na nossa perspectiva de nadador, nós queremos é que os nossos pais nos deixem lá na piscina, porque de uma forma muito genérica nós adoramos todos nadar. É porque o facto de ser um meio particular e de ser quase um escape de todo o dia, a natação é uma coisa que para nós muitas vezes é difícil de explicar. É quase uma paixão, ao mesmo tempo uma loucura. É aquela relação de amor-ódio. E como digo, acho que a maior preocupação, e presumo que também tinha sido dos meus pais na altura, o principal dilema é sempre como vamos conseguir conciliar todo o dia. E isto quando uma criança tem 4 anos, mas também é verdade quando uma criança tem 18 anos e está a estudar para ir para a universidade e por aí fora. Os primeiros tempos, por gosto, depois o gosto aumentou à medida que os resultados foram aparecendo. Certo. Mas com o aparecimento dos resultados foi aumentando também a responsabilidade e eventualmente até o tempo necessário para dedicar à modalidade. Claro. Então, a pessoa quando tem 4, 5, 6 anos acaba por vir no máximo 2 vezes. Por vezes já vem 3 vezes por semana. E depois acaba por ter que vir de 3 passa para 5, de 5 para 6, depois começam os bidiários. E eu posso falar no meu caso em particular, cheguei a ter momentos em que eram os 5 dias da semana que cheguei a fazer bidiário. Portanto, chegámos a fazer 11 treinos por semana. E quando falamos em bidiário, falamos num treino tipo 7 da manhã? 6 da manhã e outra ou 4 e meia ou à volta das 6 da tarde. E às vezes ainda havia preparação física ou ginásio. 6 da manhã na piscina, 5 da manhã fora da cama? Sim, 5h20 mais ou menos. Estava tudo controlado. E é mais complicado depois, na altura queria para entrar para a universidade e mesmo na universidade para conciliar. E cheguei a ter muitos, e costumo brincar com os meus colegas, mas eu tinha muitos dias em que dormia, eu lembro de pôr o alarme e eram 4 horas. E é complicado porque isto não é um exemplo em termos de recuperação e descanso, não é um exemplo, mas era complicado conseguir conciliar tudo. E é um dos problemas depois, aumenta a responsabilidade para nós tentarmos manter minimamente os resultados. A dificuldade é a tendência, não tendo este descanso, é baixar os resultados. Portanto, é complicado. Lembras-te certamente da primeira medalha? A sério, portanto, fora, em campeonatos nacionais, lembro perfeitamente da minha primeira medalha. E tinha ficado em segundo lugar por 4 décimos, mas o meu... E foi na altura, e acabou por ser durante muitos anos, o meu maior rival foi desclassificado. E portanto acabei por ganhar, logo na primeira. E em que prova? Nos 400 estilos. É a tua Era a prova com que eu começava sempre os campeonatos fora. Em termos de calendarização era assim que era elaborado e ainda bem para mim, porque realmente era a prova que eu mais gostava de nadar. Depois houve outras que acabei também por ter esse gosto, mas porque era uma prova muito, muito particular, muito exigente. E nem toda a gente tem capacidade de nadar, principalmente porque é preciso treinar muito portanto há toda uma componente de treino, portanto leva meses e tudo mais a preparar para aquilo. E depois
é muito desgastante psicologicamente. É das provas mais difíceis de nadar, se não a mais difícil. E eu tinha algum gostinho por isso. Aquele espírito um bocadinho de ir à luta. E eu gostava disso. Eu gostava de acabar forte as provas, portanto, gostava dessa luta. As dificuldades não são um obstáculo, mas sim um desafio. Algumas são um obstáculo, logicamente, mas nós temos de tentar torná-las um desafio. Mas isso eu acho que é transversal para a vida. E a natação, neste caso em particular, acho que é um bom exemplo de como nós conseguimos tornar essas dificuldades, olhar quase com um sorriso para essas dificuldades e não dizer que é um processo fácil, não é, mas que faz parte. E é assim que tem que ser encarado. E recordes? Também tem? Tem alguns, mas eu confesso que não sei quantos. Eu não sei. Eu sei que... Isto devia ter perguntado ao Nuno, ao oficiante, mas... Eu sei que são mais de 100 recordes. Mas muito à custa do que foi feito nos primeiros anos, em infantil, em juvenil. Eu acho que mais importante que isso, e eu percebo sempre, em termos de comunicação social e impacto para a sociedade... Logicamente, quando falamos de resultados esportivos, nós aliamos muito esta ideia de medalhas e de primeiros lugares e por aí fora. E pronto, também faz o sentido, lógico, que a pessoa investe e os pais investem, é para ter este resultado. Mas nós temos que olhar muito para aquilo que é o processo e que ponto partimos e para onde nós queremos ir. Eu acho que muito do problema de nós olharmos para as medalhas, depois acabamos por não ter um processo evolutivo e acabar, se calhar, mais tarde do que aquilo que era previsto. Portanto, vermos processos a acabar aos 15, 16 anos, quando deveriam acabar aos 20, ou aos 25, por aí fora. E acho que parte do problema, por exemplo, não termos pessoas a nadar em europeus, em mundiais, em Jogos Olímpicos, eventualmente, tem a ver um bocadinho com isto. Ou seja, esta necessidade tão prévia de lutar por estas medalhas, quando poderiam surgir, e devem surgir, devemos trabalhar para que surjam, mas se calhar aos 18, aos 19, aos 20, quando o corpo está mais maturo e preparado. E, portanto, logicamente, eu fico muito satisfeito das medalhas. Na altura era uma coisa que valorizava, mas não demasiado, nunca valorizei muito as medalhas. Gostava, sentia-me satisfeito. Acho que valorizava se calhar mais os recordes, porque o recorde é aquela coisa, o melhor de sempre. Porque o recorde nunca foi feito aquele tempo. Portanto, é claramente aquela sensação. Não é o melhor de hoje e de Portugal neste momento. É o melhor de sempre. Porque houve recordes regionais, houve recordes nacionais. E essa sensação, sim, é essa a parte de representar a seleção, são aquelas que mais perderam. Portanto, e não consigo dizer a uma criança que esteja nesta situação, não lutes por isto. Eu quero que ela lute. Quero que ela consiga lutar e continuar a lutar ao longo dos anos. E enquanto treinador, nessa perspectiva que eu tento ir de colos. Tens noção perfeita que a tua carreira, até agora, que ainda não acabou, é também por assim dizer, uma fonte de inspiração para os jovens nadadores do clube e não só. Sim, eu posso dizer que eu tenho essa noção. E não é por palavras, é mais pelos atos e vejo a forma como eles me têm em consideração. E confesso que até nesta perspectiva de treinador ajuda-me ter tido este historial como nadador, ter sido capitão, ter estado na última vez que nadámos na primeira divisão, ter tido a melhor classificação de sempre, a nacional, ter tido os recordes, ter sido campeão nacional, ter ido à seleção. Acho que tudo isto uma criança olha e tende a valorizar, às vezes até excessivamente, mas tende a valorizar. E eu gosto que eles percebam que eu tenho este lado, mas tenho o outro lado todo de valores que é o que eu lhes quero passar. E quando eles tiverem estas duas dimensões que são importantes e conseguirem conciliar, acho que têm ferramentas para poder sonhar com algo mais. Eu vejo as crianças hoje em dia a preocuparem-se, não é só aqui, não é só na natação, não é só na madeira, mas a preocuparem-se excessivamente com outros pormenores do dia-a-dia e as questões tecnológicas e por aí fora. E às vezes têm menos tempo quase para olhar para as pessoas, para o sentido humano da coisa e ver os exemplos e parar para ver. Como eu tenho enormes exemplos de natação e não só. E era para mim um orgulho, por exemplo, poder estar na mesma piscina que eles. A primeira vez que fiz uma estafeta, por exemplo, com o Paulo Franco, na altura para mim foi o auge. E não se falava não era recordes, não eram títulos de nada, era poder estar ali a privar com um dos meus ídolos. E eu não vejo uma criança a me dizer isto, mas há uma outra que eu sinto, quase este passado de testemunho.
Portanto, eu, com esta idade, ainda sou capitão, mas acho que, por exemplo, está na altura também de começar a fazer esta passagem. Começar a meter os mais novos também preocupados com os problemas que a natação tem atualmente e fazer-lhes ver, como eu fiz, por exemplo, ainda este ano com os pais dos meus nadadores, que é possível sonhar com algo mais. Que é possível sonhar com mais idas à seleção, é possível sonhar com participação em campeonatos, que no fundo é isso que eu quero como meu exemplo, os transportes para esse sonho de acreditar que é possível fazer mais. Eu acho que é possível fazer mais. Enquanto nadador, um indiscutível prazer, que já sentiste, enquanto agora treinador, nota-se também que falas disso com grande paixão. Cada coisa a seu tempo, é verdade, mas qual dos dois é que te sentes que te dá mais prazer? Ter sido, ou ser nadador, que ainda és, sim, ou ser já o treinador, já numa nova etapa? É uma pergunta complicada, mas por incrível que pareça, eu acho que a resposta é relativamente simples. Eu enquanto nadador, como já falámos, eu tive a felicidade, e o trabalho e a junção das duas, mas tive a felicidade de ter muitas conquistas. E às vezes paro para pensar a dimensão dessas conquistas e portanto, valorizar o que fiz e ter noção que foi uma coisa relativamente rara, apesar de tudo. E, portanto, tenho esta perspectiva. Mas depois há o pós. E eu ter estudado e eu começar a ser treinador e eu ver o quanto eu posso modificar algumas vidas como pessoas e depois como nadadores, é muito mais prazeroso. É muito mais difícil. É complicado a exigência física de estar a treinar, óbvio que sim. A dar treino é menos exigente a este nível, mas a pessoa vai para casa com um conjunto de preocupações e até nas férias tu não consegues descansar a sério a 100%. São preocupações constantes e um treinador que se preze e quer acreditar que trabalhe nesse sentido tem que estar sempre ocupado e preocupado com várias questões e a trabalhar para melhorar. E portanto, eu diria depois desta introdução toda, que eu acho sinceramente que é mais prazeroso ainda ser treinador do que nadador. Neste caso, enquanto treinador, pela visão que eu tenho, eu olho para a secção de natação quase como uma grande família. Sim, sem dúvida. E nota-se isso quer nas competições, quer nas iniciativas, quer nos convívios. É um pouco isso, só uma grande família. A verdade é essa, e isto tem muito a ver com as gerações e, portanto, e com os pais das gerações dos pequenos. E nós tivemos aqui um déficit durante alguns anos e conseguimos retomar, portanto, tanta qualidade, tanta quantidade dos nadadores. Foi o pós piscinas frias e as águas, e que andámos muito limitados e perdemos alguns nadadores. E a partir mais ou menos ali da geração de 99, 2000, começámos a ter novamente quantidade de nadadores e qualidade. E a isto vêm os pais também. E nesta grande família nós nunca podemos excluir os pais, nunca. Aliás, bem pelo contrário, acho que é os pais e o que eu já sou também, que é o nadador master. Os nadadores masters têm um grande espírito e é impressionante a família que é alicerçada por estes, portanto, tanto pelos masters como pelos pais. Os treinadores são um ponto de união, lógico, e os nadadores acabam por aprender com os que estão acima. Mas a família tem um impacto tremendo. E em termos de, portanto, a dinâmica de grupo, a socialização, os convívios, eu não tenho noção de todas as modalidades, mas eu desconfio que hajam muitas, pelo menos com o espírito que nós temos no Nacional. Porque mesmo quando, e nem sempre foi possível alcançar bons resultados, quando temos estes alicerces, é muito mais fácil de conseguir trabalhar com estabilidade. E eu nem sempre tive que concordar com os pais, nem sempre tive que concordar com os meus nadadores, mas a verdade é que quando há este bem-estar, é muito mais fácil trabalhar. E é uma verdadeira família, e a verdade é esta. Tu falavas há pouco da fase das piscinas frias, isso felizmente já foi ultrapassado. Neste momento, há condições na região para que se possa fazer um trabalho com o mínimo de condições, passo a repetição, para sonhar em repetir coisas que já antes foram feitas? É assim, nós há diferentes condições por clube,
Eu acho que um clube que tem uma piscina própria é muito mais fácil de trabalhar. Será sempre, porque à partida, segundo os critérios que estão definidos, poderá sempre usufruir da piscina olímpica, se conseguir participação a nível nacional, tiver número mínimo de nadadores a participar em provas, por aí fora. São critérios base para poder participar, poder treinar na piscina de 50, e tendo esta condição, a piscina de 50 é essencial para ter esse tipo de resultados. Mas não é suficiente. Se a pessoa pensar nas várias camadas jovens que são necessárias, se nós queremos um clube a ter mais de 200 nadadores a vir de baixo para conseguir ter uma base em cima de 40, 50, 60 nadadores, não é suficiente. E nós, nacional, não temos essa piscina própria, pronto, e nunca tivemos, já tivemos outras que acabámos quase por explorar. Antigamente, com o nacional não é de muito tempo, andava nos hotéis, nas piscinas dos hotéis, e tinha resultados na mesma. A questão é que também os outros fora não tinham grandes condições como agora têm, e andamos sempre a tentar nivelar patamares. Eu acho, quando o trabalho é bem feito, a vários níveis, principalmente quando temos que estruturar tudo o que é a formação, nós temos sempre condições para ter bons nadadores. O que eu acho é que, para nós aumentarmos esta probabilidade de ter bons nadadores, temos que melhorar condições ainda. Ou seja, nós podemos ter, nós temos bons nadadores, portanto, que por acaso já foram meus nadadores, portanto, as minhas primeiras gerações, que agora têm 15, 16 anos, que começam a ir à seleção nacional. Porque estão a ir, foi um agora, já o ano passado tinha ido outro, e isso é bom, e eu prevejo que nos próximos anos nós continuamos a ter 2 ou 3 a participar nas seleções. E é como lhes digo, acho que o objetivo é este, é começar um passo de cada vez. Primeiro seleções, nem que seja um meeting em Portugal, por aí fora, e depois começar a subir patamares. E acho que para isto nós temos condições, e conseguimos trabalhar para isto. Acho que se o treinador for competente, isto é suficiente. Para sonhar com algo mais, eu temo que ainda não seja possível. A não ser que realmente tudo o que esteja à nossa volta continue ou queira trabalhar neste sentido. E quando digo o clube, todas as secções, não é? A direção e a secção de natação principalmente, digo a escola, o sistema de ensino. Porque quando continuamos a ter, lá está a gente a treinar, a fazer bidiários e a ter que passar um dia inteiro em aulas, a estudar, quando tem o colega de turma a ter 4 ou 5 explicações e ele não tem tempo para ter uma explicação, porque está a investir na sua formação desportiva. Nós temos, eu lembro de ter rivais, um rival, por exemplo, na Alemanha, que com 15 anos já ia a provas fora, tinha explicador, só para ele. E eu nunca tive, por exemplo, esse patamar. Eu lembro de rivais da minha idade nos Estados Unidos, quando eu ia à seleção, que já tinham um horário feito para eles. Eles escolhiam o horário que queriam, em função das cadeiras e das disciplinas. E, portanto, acho que é todo um invulto que a sociedade, que ainda não estamos preparados. Eu vejo algumas preocupações em termos governamentais, principalmente a última legislatura. Também importa que nós temos lá agora um secretário de Estado que foi antigo nadador, o Nuno Laurentino, mas tem um impacto importante, e começar a olhar não só para a natação e para a maioria das modalidades como só nesta perspectiva de dar saúde e, portanto, fazer desporto. Porquê? Mas começar a acreditar que nós podemos ter uma boa performance. Eu acho que a natação, por cima, nós nacional, que vivemos numa ilha, sempre fui defensor que nós temos uma capacidade quase inata para trabalhar dentro de água. E nós temos um bom trabalho do desporto escolar que está a ser feito aqui a nível regional. Muita gente está a ter acesso à natação que há 10, 15 anos não havia. Portanto, é só conseguir aproveitar isto, ter quase uma passagem natural depois para o treino, porque se nós aumentarmos a quantidade, não é sinal que aumentamos a qualidade, mas dá mais espaço de manobra, temos mais matéria-prima. Depois, claro, tem que ser acompanhado pela questão do espaço. Não é fácil. Às vezes, eu ainda digo isto a brincar aos meus pequenos e aos pais, mas que é com um sentimento muito sincero, muito genuíno, que eu acho às vezes que nós fazemos pequenos milagres. O ano passado, por exemplo, eu tinha um grupo de 17 nadadores e foram 15 aos campeonatos nacionais. Foi o grupo maior de sempre, nós nunca levámos tanto. E eu continuo a achar que ter conseguido levar aqueles 15 nadadores foi um pequeno milagre, porque a maioria das vezes, então, é piscina de 50 e tenho uma pista. E é como imaginar um campo de futebol, por exemplo, o nosso, e imaginar naquele campo ter dividido em 4 ou 5 e a equipa, não vou dizer equipa sénior, porque os meus também não são séniores, mas os juvenis, por exemplo, a trabalhar num quarto de campo.
E ter que ajustar as linhas todas, a baliza toda. Pá, não é complicado. É só ou pensar, por exemplo, numa via rápida e os carros, quando querem ultrapassar, têm que parar porque está alguém na faixa do lado. Pronto, os nadadores também estão assim, não é um grupo totalmente homogéneo. E o facto de teres que ultrapassar numa pista só cria muita dificuldade. Nós não estamos a trabalhar para o mais alto rendimento, como era suposto. Mas pronto, ajustamos, como perante as condições o treinador tem que saber ajustar. Falar em ajustar, como é que se ajusta uma vida particular, pessoal, a uma vida profissional tão preenchida, tão ativa? Não há coisa. Tempo para assim, não há, eu tomar, sim, não há coisa mais difícil do mundo, mas longe de ser a mais fácil. Eu obrigo-me a ter sempre tempo para os meus cafezinhos e para conciliar com os meus amigos. E eles dizem que eu tenho uma vida socialmente ativa, mas é precisamente o oposto. Eu tento são 5 dias da semana, dias úteis, mais 2 de fim de semana. E às vezes é difícil, por exemplo, nos meus tempos mortos eu consegui parar em casa. Porque eu quase que tenho de corresponder às expectativas de todos eles. E pronto, é uma faceta minha também ter boas amizades e muitas amizades. E verdadeiras amizades. E acaba por ser complicado porque tentar segunda-feira estar com um, terça estar com o outro e isto é complicado. É por isso que não há namorada, porque não há tempo para conciliar. Mas é uma coisa, mais um projeto em perspectiva. Sim, é um projeto, sempre um projeto em perspectiva. Foi a entrevista da semana com o Tomás Freitas, uma entrevista diferente que nos deu uma visão por dentro daquilo que é a natação e, acima de tudo, a natação do Clube Desportivo Nacional. Na próxima semana estaremos de volta para mais uma entrevista da semana.